Olá, bom dia, saudações a todas as pessoas que nos acompanham aqui no YouTube, a você também que está assistindo essa gravação e também ouvindo, né, a versão em podcast desse momento. Estamos aqui dando início ao terceiro seminário sobre representação, terminologia e organização da informação, RepTerminfo, está aqui em sua terceira edição, nessa transmissão simultânea pelos canais Cocriando no YouTube e o canal do grupo de pesquisa sobre representação da informação. Vamos aqui, sem demora, trazer a professora Virginia Bentes à tela, a coordenadora do evento. A palavra está com a senhora. Bom dia a todo mundo, né? Muito prazer, né, de estar aqui com vocês nesse terceiro RepTerminfo, né? Esse evento ele iniciou com a pandemia, né? E a gente deixou em stand-by e agora a gente resolveu retornar, né? Então, assim, é um evento que ele é internacional e ele traz aspectos relacionados à tecnologia e representação da informação, né? Nós agradecemos muitíssimo a participação de todos os colegas que aceitaram de última hora, viu, gente? A gente teve essa decisão, assim, de última hora, né? E os alunos que também colaboraram muitíssimos, né? Aí em Fortaleza, os meninos estão de vento em popa, né? Alain, Joy, né? Lívia e todo mundo aí participando, né? Fazendo toda a movimentação, né? Os colegas estão de outros, né? De outros alhures, né? A gente agradece muitíssimo, tá? E estou sentada, né, aqui no auditório 2 da Universidade Federal da UFPB, onde eu ministro a disciplina Representação e Terminologia, aqui no PPGCI da UFPB. E, então, eu vou passar a palavra para o Edivander de novo. Ok, estamos com o professor Edivaldo Alves, vou trazê-lo aqui à tela para a fala de abertura, coordenador do PPGC e UFPB. Professor, bom dia, a palavra está com o senhor. Bom dia, Edivander, bom dia a todos, a quem saúdo em nome da professora Virginia Bentes, né? Em nome do PPGCI, de todo o corpo docente, discente e técnicos administrativos, eu gostaria de parabenizar, né, a professora Virginia, né, por esse evento, né, o Seminário sobre Representação, Terminologia e Organização da Informação. Dizer que é uma honra muito grande ter todos esses docentes aqui participando, né, desse seminário que congrega docentes de outras regiões do país e também docentes de fora do Brasil, né, que muito contribui para o processo de produção compartilhada do conhecimento na área e também, né, o processo de internacionalização, que é um dos requisitos, né, da avaliação feita pela CAPES dos programas de pós-graduação. Então, também gostaria de desejar, né, um bom trabalho nesta manhã a todos e todas, né, que seja bastante profícuo, e mais uma vez parabenizar a professora Virginia Bentes pela iniciativa. Infelizmente, eu não vou poder ficar, né, para acompanhar os trabalhos da manhã, tem uma reunião agora às 10, né, vou sair daqui correndo, né, mas mais uma vez, Virginia, parabéns, né, e uma boa manhã de trabalho. Ok, obrigado, professor Edivaldo. Vou trazer à tela a mediadora dessa manhã, nossa colega bibliotecária, Juliana Lima. Bem-vinda, Juliana. A palavra está com você. Olá, bom dia. Professora Carla Piola, ela é advogada e publicitária, autora do livro A Voz e a Vez das Mulheres, Informação, Política e Direitos, e autora em parceria do livro Marcos Legais dos Direitos das Mulheres.
doutora e mestre em Ciência da Informação pelo PGCI e IPT, UFRJ, graduada em Comunicação Social, Propaganda e Publicidade, faixa 1985, e em Direito na Universidade de Santa Úrsula, pós-graduada em Gênero e Direito, em Gestão Estratégica da Comunicação e Direito do Consumidor e Responsabilidade Civil, com complementação pedagógica. Pesquisadora dos grupos de pesquisa Perspectivas Filosóficas de Informação, Perfil IBIT, BRIE, Biblioteconomia, Representação, Interoperabilidade, E-Science e Tecnologia, IBIT, e Tecnologias para a Construção de Observatórios, IBIT. Atuação em projetos de pesquisa e grupos de advocacy sobre desinformação e direitos das mulheres. Temas pesquisados: observatórios públicos e privados, desinformação, direitos das mulheres, proposições legislativas, informações legislativas, dados legislativos, representação da informação, organização do conhecimento, políticas públicas, Agenda 2030, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, Sustentabilidade, Ética da Informação e Transparência dos Dados Públicos. Seja bem-vinda, professora. A palavra está com você. Muito obrigada, Juliana. Extremamente feliz de estar aqui com vocês nessa manhã. Eu queria agradecer muito a professora Virgínia pelo convite, tá? Esse agradecimento que eu faço a ela é extensivo a todos os participantes por estarem aqui me ouvindo, a todas as pessoas organizadoras desse evento, e que eu estou muito honrada de fazer parte. E a professora Virgínia, ela me sugeriu que eu falasse sobre esse tema, que é o título, tá, da minha palestra, Representação e Organização da Informação Legislativa, Violência contra as Mulheres na Perspectiva da Agenda 2030. E aí eu fiquei pensando, como é que eu vou organizar essa minha palestra para explicar e fazer todo um contexto para vocês. Então, como é que eu inicio isso, tá? Eu vou falar para vocês um pouquinho de como o desenvolvimento sustentável ele está no Brasil. Então, o Brasil, ele, em setembro, né, no ano de 2015, ele ratifica a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, assinar a Declaração de Compromisso com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável durante a Assembleia Geral das Nações Unidas. E aí, em 2016, em outubro, acontece a criação da Comissão Nacional para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, por meio desse decreto, com o objetivo de internalizar, difundir e dar transparência ao processo de implementação da agenda no Brasil. E aí, em 2019, nós tivemos um pequeno problema com relação a toda essa evolução da sustentabilidade no Brasil, e essa comissão ela foi extinta no governo Bolsonaro, que também eliminou outros órgãos nesse decreto, outros órgãos colegiados da administração pública federal, como parte de uma reforma administrativa que ele disse fazer. E aí, em 2023, já no governo Lula, esse decreto do governo Lula, o 9.759, ele restabelece os mecanismos de governança para a implementação dos ODS. Então, a gente volta a esse debate global no governo Lula, e em 24 de março do mesmo ano, tem a criação do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social Sustentável da Presidência da República. Em 14 de setembro, ele complementa essas ações, recriando essa Comissão Nacional para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E aí, eu vou falar um pouquinho para vocês da Agenda 2030, né? E eu sempre penso assim, ai meu Deus, todo mundo já conhece essa agenda já está super falada, mas não é assim. Tem pessoas que você chega e fala sobre a agenda e ela desconhece, então eu resolvi trazer um pouquinho dela, assim, em âmbito geral. Então, ela é popularmente chamada de Agenda 2030, mas o documento se chama Transformando o Nosso Mundo, a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. E é um plano de ação para os desenvolvimentos econômico, social e ambiental,
e ela teve adesão de 193 estados nação, incluindo o Brasil, tá? Ela é composta de 17 ODS e 169 metas. E ela dá continuidade aos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. Tá, então, de acordo com o tema que eu vou tratar, eu trago para vocês mais especificamente o ODS 5 e a meta 5.2. O ODS 5, ele fala da igualdade de gênero, que tem o objetivo de alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas. E a meta 5.2, eliminar todas as formas de violência contra todas as mulheres e meninos, nas esferas públicas e privadas, incluindo o tráfico e exploração sexual de outros tipos. Então, mais especificamente, essa minha palestra ela trata do ODS 5 e da meta 5.2. Mas o que eu tenho falado é que muitas pessoas abordam a agenda, abordam as metas, até nas últimas palestras que eu fiz, no último evento que eu participei, eu falei disso. Que as pessoas falam do ODS, falam das metas, mas elas esquecem de falar quais são esses indicadores para que essa meta seja alcançada. E a ONU ela estabeleceu 2 indicadores para alcançar essa meta, que era a proporção de mulheres e meninas com 15 anos de idade mais velhas que já tiveram parceiro e sofreram violência física, sexual e psicológica por parte de um atual ou ex-parceiro íntimo nos últimos 12 meses e por forma de violência ou por idade. E tem um indicador, também um segundo indicador, que é a proporção de mulheres e meninas com 15 anos e mais submetidas à violência sexual por pessoas que não sejam seu parceiro íntimo nos últimos 12 meses por idade e local de ocorrência. Então, esses 2 indicadores eles foram estabelecidos pela ONU para fazer esse tipo de apuração se está se alcançando essa meta dentro desse objetivo. Aí o Brasil apresenta um documento em 2015 dizendo que para monitorar essa meta, ele vai quantificar as taxas de homicídios das mulheres, número de notificações de violência contra as mulheres e meninas, número de notificações de estupros sofridos por mulheres registrados em sistemas de vigilância. Então, tá. Dentre esses indicadores estabelecidos pela ONU, o Brasil diz que tem condição de apresentar esses indicadores. Então, eu trouxe um outro documento para vocês e atualizei, porque esse documento já tem uma edição de 2024. E para vocês terem ideia que a violência contra as mulheres, ela ceifa sonhos, mutila corpos e almas e silencia vozes. Então, aqui eu trago alguns números para vocês verificarem que essa violência ela só está aumentando no nosso país. Então, aí está, mulheres vítimas de homicídio. Então, nós temos esse anuário, nós temos a edição de 2021, 22 e 23. Eu trouxe esses 3 anos para que fizéssemos uma comparação. Então, vocês podem observar 3.869 homicídios, depois em 22, 3.924, e 2023, 3.930. Aí, quantos feminicídios tivemos nesses anos? Também aumentando. 1.347, depois 1.437, depois 1.467. Tentativa de homicídio, 6.975. 7.660 em 2022, em 2023, 8.372. E as tentativas de feminicídio, 2.181, 2.563, 2.797. Então, quer dizer, eu trago números aí, é chato ficar repetindo números, mas isso para vocês verificarem que o que estamos fazendo no nosso país não é o suficiente para proteger as mulheres. Nós não alcançamos nem essa regressão dessa violência, quanto mais extingui-la. E aí eu trago um outro documento,
que mais na frente, no próximo slide, vocês vão entender a importância desse documento e a importância desse grupo, para que fosse, durante 8 anos, monitorado os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, eu também trago uma atualização, que esse relatório Luz, 2024, e a curiosidade com relação a esse relatório é que ele foi elaborado desde 2017, ele já tem 8 edições. E nessa edição, o que ele fala da meta 5.2? Que segue pelo 5º ano em retrocesso. E dentro da metodologia deles, eles explicam o que eles consideram retrocesso dentro dessa meta. É quando as políticas ou ações correspondentes foram interrompidas, alteradas negativamente ou sofreram esvaziamento orçamentário. Então, nós já vimos que a meta está em retrocesso. Os números com relação à violência continuam aumentando. E aí eu trago uma outra informação para vocês com relação ao nosso governo. O Brasil, quando ele se comprometeu com a Agenda 2030, isso também significou se comprometer para apresentar os relatórios nacionais voluntários sobre esses objetivos. Então, o Brasil ele apresentou o seu primeiro relatório em 2017. E aí tratava desses objetivos que tinha como tema o 1, 2, 3, 5, 9, 14, 17, que tinha como tema central erradicar a pobreza e promover a prosperidade em um mundo em transformação. E aí depois, pasmem, por isso a importância do grupo GT Agenda 2030. Teve um abandono de 6 anos, enquanto os outros países apresentavam seus relatórios. E eu tenho um outro estudo que eu fiz, que eu apresentei os países dentro da América Latina e Caribe que apresentaram seus relatórios. Ele ficou 6 anos, o Brasil ficou 6 anos sem apresentar relatório nenhum. E agora, recentemente, no Fórum Político de Alto Nível 2024, finalmente a gente apresentou o nosso segundo relatório. E com o tema Reforçando a Agenda 2030, erradicando a pobreza em tempo de múltiplas crises e a entrega efetiva de soluções sustentáveis, resilientes e inovadoras. E quem fez essa entrega foi o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, o Márcio Macedo. E ele apresentou esse documento em 2024. E ele se comprometeu, nesse evento, que no final do governo Lula, nós vamos apresentar um novo relatório dizendo de que forma que o Brasil se encontra em razão dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Aí, vamos lá, já estou chegando na questão da violência, né? Nós temos um quadro normativo e legislativo brasileiro. Aí eu chamo a atenção aí, não longe de ser somente essas 3 leis, mas aí eu trago e eu destaco para vocês a Lei Maria da Penha, que criou mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra as mulheres, a Lei de 2009, que passou a considerar os crimes relacionados à violência social como crimes contra a dignidade sexual, e a Lei de 2015, que prescreveu o feminicídio como circunstância qualificadora do crime de homicídio, e incluiu o feminicídio no rol dos crimes hediondos. Então, vamos lá. Nós temos um compêndio normativo que não se restringe a essas leis. Mas nós também temos novos projetos de leis que aí eu chamo de informação legislativa, está dentro desses projetos de leis, está no conceito que eu formalizei na minha tese de informações legislativas, que são esses projetos de leis, eles são frequentemente propostos na Câmara dos Deputados, alguns são propostos no Senado também. E aí eu trago para vocês esse conceito de informação legislativa que eu cunhei na minha tese. Como é que eu entendo o que é a informação legislativa? É o conjunto de dados integrante do sistema legislativo sobre os processos legislativos.
incluindo todos os tipos de proposições legislativas, pareceres, debates e votações que são produzidos por diversos atores integrantes do Poder Legislativo, que têm como objetivo informar, educar, orientar, fiscalizar e participar da construção de direitos e políticas públicas. E aí, esse convite da professora Virgínia partiu de um artigo que eu apresentei no EDSIC, nesse último EDSIC desse ano, EDSIC não, perdão, ENANCIB desse ano, e eu também apresentei trabalhos falando de sustentabilidade no EDSIC que aconteceu em Lisboa, mas nesse caso o convite se deu em razão do ENANCIB. E esse estudo que eu fiz com uma amiga minha que se chama Bruna. Então, com relação ao meu currículo, eu fiz essa especialização lato sensu na EMERGE, que é a Escola de Magistratura do Rio de Janeiro, e foi aí que eu conheci a Bruna. É uma pós extremamente importante para quem quer falar de gênero e direito. E essa pesquisa, essa parte agora que eu vou colocar para vocês, eu fiz esse estudo com a Bruna, que é minha amiga. Então, diante desse imbróglio que envolve dados estatísticos sobre o aumento da violência contra as mulheres, uma agenda global com objetivos para serem atingidos até 2030, leis sancionadas, novas proposições legislativas para combater a violência contra a mulher, eu apresentei 2 questionamentos: de que forma essas informações legislativas poderiam ser classificadas para o monitoramento do parlamento brasileiro em razão da necessidade de se alcançar a meta 5.2 do ODS 5 da Agenda 2030, e quais as categorias sobre a violência contra a mulher são profícuas para organizar e representar as informações legislativas sobre o tema. E aí eu entro efetivamente na temática desse nosso seminário internacional, que como a gente vai representar, como é que eu e essa minha amiga, nós apresentamos uma sugestão para representar e organizar essas informações legislativas que tratavam das proposições legislativas com relação às mulheres. E aí está o objetivo, que é isso: propor categorias para representar e organizar esses projetos de lei. E aí a gente tinha que delimitar um corpus para que esse nosso estudo não ficasse muito extenso. Então, a gente delimitou a 57ª legislatura da Câmara dos Deputados, 2023, que vai até 2027, que tratam da violência contra as mulheres, categorias estas que permitam, então, o que a gente desejava era verificar quais medidas estão sendo propostas no Legislativo brasileiro para cumprir o objetivo 5 da agenda, a meta 5.2. E qual foi a justificativa que a gente apresentou para esse estudo? A necessidade de aglutinar informações legislativas que demonstrem as intenções dos parlamentares brasileiros em construir uma nova realidade social para as mulheres brasileiras, com vista a uma vida sustentável sem violência. Então, o que eu demonstrei aqui para vocês? Agenda 2030, nós temos uma meta em retrocesso. O anuário sobre a violência, que não trata só da violência contra a mulher, tá? Trata da violência no âmbito geral, dentro do Brasil, mas que a violência contra a mulher, o que eu trago para vocês, só está aumentando. Então, nós temos um compêndio normativo? Nós temos. Está resolvendo? Não está resolvendo. Então, eu procurei, na representação e organização, eu com essa minha amiga, representação e organização do conhecimento e da informação, procurar uma resposta para isso. Então, vamos lá. Então, do marco teórico que eu desenvolvi nesse artigo, que nós desenvolvemos, eu destaco uma colocação da OSCE que eu acho muito interessante para a gente entender, representar e organizar as questões da mulher, ela diz que exige especificidade de acordo com o tema a ser evidenciado. Então, qual é o tema que eu evidencio aqui? A violência contra as mulheres. Então, a Olson diz, inspiradas nas concepções da Catherine,
ela aplica 4 pressupostos que definem os estudos das mulheres. Os estudos das mulheres é importante por si só, porque nós temos questões, nós temos problemas não resolvidos. Então, ela diz, o sexismo existe. Nossos modelos de mundo precisam ser reconsiderados. E as questões de diferença sexual devem ser abordadas. Então, isso tudo que a gente tentou trazer nesse nosso estudo. Então, aí eu coloco para vocês como é que foi o meu procedimento metodológico, foi bibliográfico, por construir a hermenêutica fundada na teoria da organização e representação do conhecimento, é documental, porque a gente teve que recuperar esses projetos de lei que tratavam da violência contra a mulher dentro da 57ª legislatura. O objetivo, quanto ao objetivo, o método foi exploratório, em razão da busca pelas informações legislativas, e para trazer os resultados, a gente fez uma abordagem mista, qual e quantitativa, na identificação, análise e compreensão das intenções dessas iniciativas parlamentares e para a formalização dessas categorias. E aí a gente traz a Lei Maria da Penha para formalizar essa categoria, e aí eu explico um pouquinho mais para vocês como é que a gente fez a busca dessas proposições legislativas. Eu fui numa plataforma que tem, numa interface que tem a Câmara dos Deputados, que se chama Pesquisa Simplificada. Eu usei esses termos, violência contra a mulher, violência de gênero, Lei Maria da Penha. O tipo da proposição foi os projetos de lei, os anos todos em tramitação, sim, e o formato foi que eu extraí essas informações, foi o CSV, e a busca foi realizada no dia 17 de junho de 2024. E aí eu trago para vocês também um pouquinho sobre a Lei Maria da Penha, que ela também é conhecida como a Lei de Proteção à Mulher Vítima de Violência Doméstica e Familiar. É um marco legal fundamental na lei contra a violência contra a mulher no Brasil. Ela foi sancionada em 2006. Ela homenageia a Maria da Penha, Maria Fernandes, vítima de 2 tentativas de assassinato por parte de seu marido durante 20 anos. E ela está viva, sobreviveu. Então, ela é considerada um marco no combate da violência. Ela ela cria mecanismos já propostos na nossa Constituição, na nossa lei maior, e ela define 5 tipos de violência, que é a violência física, a violência psicológica, a violência sexual, a violência moral e a violência patrimonial. E aí, o objetivo, e foi aí que a gente teve nosso insight de criar essas categorias. Dentro da Lei Maria da Penha, dentro dos objetivos da lei, ela já diz que o que ela pretende? Criar mecanismos para prevenir e coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher. Ela também visa assegurar as medidas de proteção e atendimento às mulheres em situação de violência. E ela também tem por objetivo punir esses agressores com medidas como reclusão, prisão, afastamento do lar do trabalho, proibição de contato, pagamento de pensão. E aí vocês podem verificar que ela tem 3 objetivos primordiais que chamaram nossa atenção. E aí foi aí que a gente apresenta nossas categorias em razão desses objetivos. E aí eu apresento para vocês uma figurinha que eu chamei de Tríade Legislativa da Violência contra as Mulheres. Ela foi criada por inteligência artificial. Eu criei um prompt de comando e pedi que fizesse uma figura em razão dessas categorias, e foi essa figura, e eu achei interessante trazer para vocês. E essas categorias propostas são prevenção. Então, o que eu vou avaliar nesses projetos sobre prevenção? Os projetos para prevenir a violência contra as mulheres e seu núcleo familiar. Aí eu chamo a atenção que o crime ainda não ocorreu. Aí vamos para a proteção.
projetos para proteger as mulheres e seu núcleo familiar contra a violência. A mulher já sofreu a violência ou está prestes a sofrer e precisa de uma proteção. E aí tem a punição, projetos de punição do agressor e quem o auxilie e o estimule, a violência já foi praticada pelo agressor. E aí eu trago para vocês o resultado. Nós temos aí o resultado dessas proposições. Foram iniciadas e estão em tramitação 222 projetos de lei que tratam da violência contra a mulher até o dia 17 de junho, tá? Desde que começou a legislatura até o dia 17 de junho, e foram levantadas 222 proposições. Desses projetos de lei, como se pode observar, 81 projetos de lei se destinam exclusivamente a fins punitivos. Então, nós verificamos também que, dentro de uma proposição, ela, às vezes, não tratava apenas de uma medida, ela podia tratar de uma medida ou mais. E ali a gente elencou as proposições que prevenia e punia, que eram 3, que punia, protegia e prevenia, que eram 5, que só preveniam 16, prevenia e protegia 19, protegia e punia 30, proteção 68 e a punição 81. Então, o que vocês verificam aí? Mesmo que vocês peguem essas que tratam de 2 ou mais objetivos da Lei Maria da Penha, a punição ela domina esse corpus de 222 proposições. E aí, com relação a esses resultados que a gente apurou, eu faço as minhas considerações. Representar e organizar as informações legislativas relacionadas à violência contra as mulheres é uma tarefa fundamental para a construção de um futuro mais justo e igualitário. Através da padronização, da acessibilidade, da análise aprofundada dos dados legislativos, pode-se fortalecer a luta contra a violência, promover políticas públicas eficazes e garantir a plena participação das mulheres na sociedade. E aí eu coloco a criação dessas categorias a partir dos ditames da Lei Maria da Penha, ela contribui para o acesso à informação por pesquisadores, estudiosos e profissionais que atuam na área, subsidia a produção de conhecimento e o desenvolvimento de soluções eficazes, fortalece a defesa dos direitos das mulheres e oferece um arsenal de argumentos para se pressionar por políticas públicas efetivas no combate à violência contra as mulheres. E aí eu pergunto para vocês, será que punir resolve aqueles números que a gente colocou? Ou os parlamentares deveriam pensar em mais proposições, políticas públicas que tendam a prevenir essa violência? Por isso foi interessante esse estudo, que o que nós chegamos à conclusão é interessante, tudo que nós falamos aqui, mas é interessante que se verifique que o que eles estão fazendo lá, que eles estão propondo, não é a solução efetiva para os problemas aqui apresentados, nem para se chegar ao alcance da meta, nem para se chegar próximo a essa meta, porque essa meta se encontra em retrocesso, e também não para diminuir os números do anuário que eu apresentei para vocês. E aqui no que se refere à Agenda 2030, a classificação dos projetos de lei identifica oportunidades para apoiar iniciativas e tomadas de decisões por parte dos poderes públicos, engajar a sociedade civil na discussão, no acompanhamento da implementação dessa meta do ODS 5. E aí eu concluo para você, conclui-se que as categorias, para vocês, que as categorias e a classificação dos projetos de leis possibilitam
monitorar o progresso do Legislativo na implementação da meta 5.2 da Agenda 2030. E, através de uma classificação padronizada e abrangente, acompanha-se o avanço de futuras leis e políticas públicas, porque essas proposições, se elas forem aprovadas e elas forem sancionadas, elas se tornarão futuras leis. E essas leis podem abranger também necessidade de políticas públicas voltadas ao combate à violência contra as mulheres, além de que a análise das informações legislativas classificadas permite identificar o grau de importância que está sendo atribuído a cada situação representada e organizada pelas categorias. O que eu já falei para vocês, que aí eles estão considerando muito mais a punição dos agressores do que a prevenção. E com a aplicação dessas categorias, é possível observar que no período e no corpus analisado, o Parlamento brasileiro está despendendo mais esforços legislativos em projetos de leis que objetivam punir os autores. Foi o que eu passei para vocês, com discussões menos recorrentes acerca das medidas preventivas. Alerta-se que dar maior atenção para a propositura de iniciativas que criam futuras medidas para punir os agressores, proteger as mulheres que sofrem violência, após a ocorrência dessa violência, não contribui de forma efetiva para uma sociedade mais justa e equitativa, na qual as mulheres possam viver livres do medo de sofrer violência. E aí, é muito interessante, ontem, quando eu estava fazendo essa apresentação para vocês, porque fazer uma apresentação e elaborar uma palestra, mesmo que seja em razão de alguma coisa que você já estudou, em razão de alguma coisa que você já apresentou, sempre aparece um novo insight. E na minha dissertação, eu usei essa citação de Simone de Beauvoir, e que eu achei muito interessante como nessa citação a gente pode também encontrar categorias, encontrar classificações. E ela coloca aqui: nunca se esqueça que basta uma crise política, e nós já verificamos isso, e ainda estamos verificando o resquício dessa crise política, econômica e religiosa, e aí nós temos 3 categorias, que é a crise política, econômica e religiosa, para que os direitos das mulheres sejam questionados. Esses direitos não são permanentes, e aí cabe avaliar, eu achei bem interessante, quando eu estava analisando essa citação, cabe avaliar o desenvolvimento desses nossos direitos, o desenvolvimento dos direitos conquistados, os direitos que agora se encontram ameaçados, que deixaram de ser permanente, coisa que nós já acreditávamos que estava mais do que resolvido, e você terá que se manter-se vigilante durante toda a sua vida. Quer dizer, não importa em que estágio da sua vida você esteja, você tem que, se você é uma mulher, você tem que estar vigilante, você tem que estar atuando. Então, aí está meus contatos para vocês, meu celular, meu e-mail. A gente pode conversar sobre isso. Quem tiver novas ideias para me passar. Esse meu estudo ele faz parte do Infofeminismo Sustentável Legislativo, também foi um movimento que eu cunhei na minha tese, que é exatamente para desenvolver estudos sobre o âmbito legislativo, as proposições que tratam das mulheres. E aí eu agradeço, porque no meu currículo foi falado, mas eu quero enfatizar, hoje, posterior à minha defesa, que ocorreu em agosto de 2023, eu tenho oportunidade de continuar as minhas pesquisas, graças à minha participação na COTEC do IBICT, que eu atuo lá como pesquisadora bolsista, junto ao coordenador Milton Shintaku e toda a minha equipe, e agradeço mais uma vez o convite de estar aqui com vocês, podendo falar das minhas pesquisas. Obrigada.